Vou citar brevemente um versículo bíblico da Torá sobre o Egito. Vek asher yanu oto, ken yirbe veken yifrots. Falarei em hebraico e depois traduzirei. Quanto mais os egípcios perseguiam os israelitas, mais eles prosperavam, o que é estranho e contraintuitivo. Só agora entendi isso, pois essa é a nossa história. Quanto mais escuridão eles trazem, mais luz trazemos, e quanto mais nos aterrorizam, mais inovamos. Isso é incrível e comprovado por dados. Nesta guerra, Israel segue batendo recordes em fusões, aquisições, grandes rodadas estratégicas e mais. É uma resiliência sobrenatural que se vê na tecnologia em Israel. Só por curiosidade, podem aplaudir Israel. Quem já leu o livro Startup Nation? Tudo bem, é um ótimo livro. Não contem para os autores que eu disse isso, mas ele precisa de uma atualização. Está um pouco desatualizado. Digo isso porque Israel, seus empreendedores e investidores agora querem construir empresas grandes, sustentáveis e globais, não apenas startups. Não confie apenas em mim. Temos investidores muito respeitados aqui e quero ouvir o que eles dizem antes de começarmos. Me dê uma breve apresentação de 30 segundos sobre quem você é, Brett. Claro. Fui investidor de private equity praticamente toda a minha carreira. Comecei em 1989 como o primeiro universitário contratado pelo grupo Blackstone, que na época ninguém sabia que existia. Depois, cofundei uma empresa de private equity focada em tecnologia no Vale do Silício chamada Elevation Partners. Cerca de uma década depois, fui procurado por Jared Kushner para me tornar seu diretor de investimentos na Affinity Partners. Meu foco principal ao ser convidado por Jared foi ajudar a transformar os acordos de Abraão em oportunidades de negócio, principalmente por meio de parcerias de investimento na região. Supervisionava nossas atividades nesta região. Ele. Ele, faz quanto tempo nos conhecemos? Ele praticamente me criou. Quantos anos você tem? 47. Tipo 47 anos. Exatamente. Tudo bem. É verdade, nós estudamos juntos no ensino fundamental. O pai dele era meu diretor na escola primária. Melhor escola primária. Eles realmente fizeram uma homenagem ao meu pai. Isso é uma homenagem. Melhor diretor de escola primária de todos os tempos. O pai do Rio era meu diretor na escola primária. Tudo bem, vamos ouvir. Me conte o que está fazendo na vida e sua estratégia de investimento em Israel. Claro. Bem, comecei quando tinha 19 anos, tirei minhas licenças de corretor Series 7,63, fui recrutado pelo JP Morgan, trabalhei no grupo de câmbio. Tenho uma compreensão abrangente de macroeconomia global, que considero um pouco subestimada em Israel, porque somos uma pequena parte de uma economia muito grande. Mudei-me para Israel há cerca de 18 anos e fundei a Exigent Capital, uma empresa de situações especiais com foco em temas macroeconômicos. Nós não temos um fundo. Todo mundo pergunta, então vocês têm um fundo? E eu digo que sim, porque é uma resposta simples. Mas somos capital paciente. Esperamos por uma oportunidade na qual temos um nível muito alto de convicção e então apresentamos isso à nossa base global de investidores. E isso é a Exigent Capital. Certo? Acho que posso perguntar por todos aqui, o dólar, o shekel. O que está acontecendo? O que esperar do futuro próximo? Me dê uma boa notícia. Ele. Sabe, vou dar duas respostas para essa pergunta. Se você ouviu alguns dos discursos nesta conferência, tem a sensação de que esta terra e este povo são dotados de algo especial. Então, se você levar isso para um nível mais técnico, significa que o shekel é dotado de algo especial. Você teve batalhas ao longo de muitas décadas entre investidores privados e os chamados bancos centrais. E às vezes os bancos centrais vencem, às vezes os investidores vencem. De uma perspectiva espiritual, eu diria que Deus é o Banco Central Supremo e sua moeda é o shekel. Então, isso já significa alguma coisa? Eu gosto disso. Vou roubar isso, Ellie. Vou te citar. Adorei. Algo contra o qual é difícil apostar. De uma perspectiva econômica mais prática, as exportações de Israel são o que chamamos de inelásticas. Então, se você é um consumidor no mundo ocidental e compra um produto e pode comprar esse produto mais barato no Vietnã do que na China, você vai fazer isso. Mas Israel exporta cibersegurança, cuidados essenciais de saúde, defesa, e essas coisas tendem a ter uma demanda muito alta independentemente da força do shekel. Acho que, estruturalmente, infelizmente para os americanos aqui tentando saber quando comprarão seu apartamento quando o shekel voltar a 3,33. Não sei se haverá um bom momento. O que você acha?
O único comentário que eu faria é que, embora seja ótimo para nossos investimentos existentes em Israel com a Affinity, isso só torna as coisas ainda mais difíceis para os Estados Unidos, que geralmente fazem investimentos maiores do que apartamentos do ponto de vista de private equity. Então, sabe, o próprio ativo que você talvez estivesse considerando quando o cheque ou quando investimos estava em 3,738. Agora, tudo o que analisamos e se assumirmos que haverá alguma desvalorização em relação ao dólar, isso acaba sendo uma desvantagem estrutural que teríamos ao investir como, você sabe, como um investidor estrangeiro. Certo, então vamos falar sobre independência. Tudo bem, acho que esse é um tema em alta hoje em dia, se Israel deveria ser financeiramente, militarmente independente. Tem muita discussão, Bibi fala sobre isso o tempo todo. Acredito que precisamos seguir esse caminho, pois depender de governos estrangeiros não costuma nos favorecer. Fale comigo sobre isso. O que você acha de Israel se tornar independente? Se sim, como podemos alcançar isso? Vou colocar novamente sob a ótica de private equity. Se observarmos a direção estrutural, acredito que haverá cada vez mais independência. Israel precisa aumentar sua independência em áreas específicas, e o private equity tradicional pode ajudar nisso. Acho que vai haver um movimento de nearshoring da capacidade tradicional de manufatura. Já vimos o primeiro-ministro e o ministro da Defesa afirmarem que precisamos fabricar de forma mais independente componentes básicos de tecnologia de defesa. Então, creio que veremos uma mudança crescente nessa direção, onde surge uma grande oportunidade para o private equity. Se a capacidade de manufatura é muito mais intensiva em capital, e é aí que eu acredito que gente como a Affinity, quando eu estava lá, estavam olhando para oportunidades na economia tradicional. Acho que será necessário bastante private equity, não dá para financiar tudo no país. Exatamente o que estávamos dizendo antes. Estamos deixando de ser a nação das startups, certo? Private equity é uma boa indicação disso, certo? Você sabe, claro, existe todo um cenário de venture capital aqui. Estamos cientes. Ou estamos familiarizados. Acho ótimo ouvir sobre a entrada do private equity em Israel. Isso é melhor para nós, na minha opinião. O que você acha? Eu concordo. Vou relacionar independência, autonomia e resiliência com inteligência artificial, que obviamente é o grande tema do momento. Acho que Israel alcançou um certo nível de independência ou status por meio de várias ondas de inovação, seja na área da saúde ou, mais recentemente, na cibersegurança, onde somos líderes mundiais em relação ao nosso tamanho. Ou líderes mundiais, ponto final, eu acho. Líderes mundiais, ponto final. Comentando sobre Deus, no caso Chuku. IA é uma história diferente, porque o que você vê no resto do mundo é que a liderança em IA é criada por infraestrutura física. São enormes centros de dados, e esse não é tradicionalmente a área em que Israel se destacou. Então, eu acho que quando pensamos em como Israel pode se tornar dependente e resiliente no cenário da IA, isso realmente vai, na minha opinião, definir as próximas décadas. Eu acho que se trata de avançar as tecnologias e torná-las menores e mais eficientes. É tecnologia quântica. É IA especialista. Então eu vou discordar Um pouco de você. Você tem que criar controvérsia sobre os painéis. criando controvérsia só porque nos conhecemos há 47 anos. Aliás, você ficava melhor de fralda do que agora. Eu pedi para não falar disso em público. Desculpa, foi mal. Então temos que tornar essas coisas menores e mais eficientes. Precisamos criar uma IA especialista. Não vamos ganhar construindo centros de dados maiores porque não temos espaço para isso. Quais são suas opiniões sobre IA? Acho muito justo. É uma terceira tendência que vemos. De novo, será preciso muito capital para construir esses centros de dados. Mais uma vez, um papel para o private equity tradicional. O investimento em Israel tem focado em software, área que você não via antes. E para Israel se tornar independente, eles não precisam apenas de centros de dados, infraestrutura de energia, eles também precisam começar a treinar seus próprios modelos de IA, certo? Uma coisa que vimos dentro dos Estados Unidos é que eles estão criando um grupo de privilegiados e outro de desprivilegiados. E eu acho que não é bom ver que várias das grandes LLMs e a OpenAI estão decidindo quem pode usar seus modelos mais avançados e quem não pode. E Israel, uma coisa que vimos, não quer estar na posição de depender necessariamente de softwares dos Estados Unidos em IA para fornecer isso para Israel. Para Israel, isso seria ruim. Vou acrescentar: o governo dos Estados Unidos decide quem pode fazer isso. Interessante. Certo. Me conte sobre o futuro de Israel em inovação tecnológica e negócios, sem focar nos dias após a IA. Brett.
Olha, quero dizer, eu acho que todo o ecossistema de IA vai gerar. Existe a segunda derivada, a terceira derivada, tudo o que vemos surgindo disso. Quero dizer, agentes de IA. Vamos ver o que vai surgir na robótica que você sabe vai ser algo que ninguém viu até agora. A robótica não vai ser só aqueles robozinhos bobos que vão facilitar sua vida. Se você falar sobre o que eu acho que não está tão distante, você vai ouvir, vai ver, sabe, por que o pacote de remuneração do Elon Musk está baseado na colonização de Marte, algo que parece impossível. Ele acredita que robôs serão enviados a Marte. Ele suspendeu a produção dos modelos Tesla Model S e Model X para focar na construção de robôs. Correto. Era como se ele visse a Tesla como um campo de treinamento para a manufatura do futuro. Ele aprendeu isso, mas não acha necessário, pois virou uma commodity, nada especial. Mas a robótica que vai possibilitar colonizar Marte, colonizar a Lua, mineração, etc., essa é realmente a premissa fundamental aí. Então, vão ser apenas o primeiro, segundo, terceiro desdobramentos da IA, e é nisso que eu espero que Israel possa ser, sabe, um dos líderes com certeza. Nós vamos estar em Marte ainda em nossa vida? Eu obviamente acredito no Elon Musk, ele não aceitaria um pacote de remuneração que ele não acredita ser possível, certo? E ele é alguém contra quem eu não apostaria. Se ele não conseguir fazer isso, com certeza vai aumentar significativamente as chances de realmente realizar isso. Ele já provou para todos nós que pode fazer o impossível, certo? Acho que todo mundo olhou para cada uma das empresas dele e disse: isso não existe, isso não é possível. E ele fez. Então, quem sabe, Marte talvez ainda na nossa vida. O que você acha? Eu acho que a próxima fase do progresso econômico de Israel é, na verdade, mais geopolítica. Acho que é a integração regional. Eu acho que existe um dia depois dessa época de guerras e já tem muita coisa acontecendo por baixo dos panos. E eu acho que muito disso começa a vir à tona. O que realmente vai mudar é a interação entre as pessoas nesse nível de negócios. Porque agora, se você é uma monarquia no Golfo e quer fazer negócios com Israel, isso é problema seu. Você pode fazer isso. Ninguém mais vai saber. Mas se você é uma empresa israelense e vai abrir um negócio em Dubai, em Abu Dhabi, em Doha, em Riad, onde quer que seja, você está assumindo um risco significativo. A cultura do cancelamento sendo o menor dos riscos para esse negócio. Então eu acho que, quando superarmos isso, vai haver uma verdadeira mudança de paradigma para as pequenas e médias empresas, que poderão ir a esses lugares pela primeira vez e sentir que realmente podem se envolver. Estou animado com isso por causa delas. Os acordos de Abraão, claro, ajudam nisso, mas ultimamente tenho pensado muito sobre aquele versículo famoso conhecido por judeus e cristãos: quem abençoa o povo judeu será abençoado, quem amaldiçoa, certo. Esse é um conceito interessante. E, sabe, se você olhar para as 10 empresas mais valiosas do mundo, 9 delas são hipersionistas, certo? Qual é a empresa mais valiosa do mundo agora? Nvidia. O cara triplicou sua presença em Israel, certo? Meta, Amazon, Google, Apple, todas elas. Quem aqui usa iPhone? Levante a mão. Uau, Android? Me desculpe, fiquem. Você usa Android? Eu sei que é perfeito. Eu sei que é perfeito. Não, mas brincadeiras à parte. Quando você é um judeu orgulhoso e usuário de Android. Ok, a gente discute depois. É como religião, iPhone ou Android. Quando desbloqueia o iPhone, ninguém percebe. Usando o Face ID, alguém sabe quem criou isso? A Apple adquiriu o empreendedor israelense Prime Sense e recentemente comprou novamente esse empreendedor durante a guerra. O chip é feito em Herzliya, assim como o Microsoft Teams, que também foi desenvolvido lá. É verdade, acho que 9 das 10 empresas mais valiosas do mundo são hipersionistas. Isso é incrível. Mas não temos muito tempo. Então eu só quero te perguntar, acho que a questão mais fundamental que é: como? Como Israel, um país menor que Nova Jersey, no pior bairro do mundo, se tornou uma superpotência tecnológica em 15 segundos? Nas palavras de ouro de Golda Meir, nós tínhamos outra escolha? Adorei. Somos todos homem-coelho? Eu gostaria de ter conhecido ela. Sim, como neto 100% de sobreviventes do Holocausto, eu concordo com isso. Nós não tínhamos outra escolha. Nós fomos forjados. Mas eu acho, sabe, é uma coisa interessante. Se você pegar um táxi em Tel Aviv e conversar com o motorista, perguntar há quanto tempo ele é taxista, ele responde: eu não sou taxista, eu tenho uma startup. Isso aqui é só meu bico, certo? Todo mundo neste país, isso faz parte da cultura de Israel. Não está desacelerando. E ele também lutou em muitas guerras, aliás, certo, cara? Lindo! No horário também. Obrigado, pessoal.